Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre mais um cara que está se retirando do mercado da educação no digital, que é o Marcos Paulo. Marcos Paulo, para quem não conhece aí, ele é o... eu não sei se ele ainda mas ele ajudou a crescer o Pablo Marçal, lançou grandes nomes aí no mercado digital, foi aluno do Érico Rocha e até onde eu sei ele fez o maior lançamento, né, com o Pablo Marçal do Brasil, faturando mais de 100 milhões ali de reais, né? Eu acho que o Thiago Finch também atingiu essa marca, enfim, mas ele está entre os maiores lançadores aí do Brasil. E recentemente ele soltou esse vídeo falando que vai se retirar do mercado digital. E eu quero analisar com você, porque é mais um nome que está se retirando do mercado digital, né? Pelo menos o título promete isso. Eu até dei uma assistida aqui no vídeo dele. Ele vai explicar mais ou menos por que ele está se retirando do mercado digital, mas não exatamente ele está saindo de todo o mercado, ele está só se retirando. E recentemente eu fiz até um vídeo também sobre o Luiz Guilherme, que é um criador de conteúdo bem menor que o Marcos Paulo, mas foi bem legal. Se você não viu esse vídeo, vou até deixar aqui no card, porque é uma análise bem legal sobre o conteúdo do Luiz Guilherme. Para quem está começando no marketing digital, vale muito a pena assistir esse vídeo, tá? Mas vamos dar uma assistida aqui, fazer um react do Marcos Paulo. Não sei se vou assistir esse vídeo completo e tal, quero só analisar alguns pontos importantes e fazer alguns comentários que eu acho interessante nesse tipo de vídeo aqui. Vamos ver. Diretamente aqui de Goiânia, Goiás, minha cidade natal, dia do aniversário de 30 de abril, vou explicar pra você aqui, vou esclarecer aquilo que tem muita gente me perguntando, muita gente mandando mensagem no WhatsApp. Você é jogada de marketing? Vai parar mesmo de fazer lançamento? Explica isso aí, por que você vai parar? Minha parada é o seguinte, vou parar de auto me lançar, não vou parar de fazer lançamentos, esse é um ponto. E nesse vídeo eu vou explicar os porquês, e eu acho que mais importante que os meus porquês, que é algo pessoal, é você entender o meu racional da decisão. Porque quando a gente toma uma decisão abrupta da nossa vida, que dá alto impacto, a gente pensa bastante, e eu pensei bastante. E às vezes a gente fica confuso, será que a decisão certa? Será que a decisão errada? E eu acho que dá pra você levar meu modus operandi, meu jeito de pensar pra casa e te ajudar quando você tiver que fazer decisões importantes. E acho que isso é o que mais vai ser valioso nesse vídeo pra você que tá assistindo, tá? Primeira coisa, vamos esclarecer. Eu não vou parar de lançar, eu vou parar de auto me lançar. Então a minha empresa de lançamentos continua normal, os meus clientes de lançamento continuam normal, minha operação com mais ou menos 70 pessoas continua normal. Eu construí um ativo de imagem, onde que eu consigo atrair bons especialistas. E para eu lançar, para o meu time lançar, precisa fazer mais de 20 milhões de reais por ano, né? Senão é inviável pra gente. Então, se eu sou um especialista com 3, 4 milhões de reais por ano, eu vou pegar essa pessoa lá para mais de 20. Se eu ver que não tem possibilidade de alancar para mais de 20 milhões de reais por ano, vai ficar 10 pra pessoa e 10 pra mim, aí não faz sentido, beleza? Então eu continuo normal com os 3 especialistas aí, e com o meu time. E por que o Marcos vai parar de se lançar? Vamos lá, porque o mercado tá ruim, porque o mercado acabou, tem gente que tá perguntando isso, não, tá? Então esse primeiro ponto aqui é legal, né? É bom deixar claro. Então o Marcos Paulo aqui não é que ele vai sair totalmente do mercado digital. Ele só não vai mais aparecer, por exemplo, na frente das telas toda hora. Ele vai voltar pro backstage, né? Assim como ele era antes, né, do backstage. Ele lançava o Pablo Marçal, ninguém sabia quem era o Marcos Paulo. Aí o Marçal foi e colocou ele na frente, ele começou a aparecer e tal, criou conteúdo, começou a vender seus produtos, né, vender mentoria. E agora ele que falou que quer voltar pro backstage, ou seja, ele não vai aparecer mais tanto nas câmeras, não vai criar conteúdo, mas ele vai continuar por trás de grandes lançamentos aí, de grandes gurus para lançar e faturar grana no mercado digital. Então é o primeiro ponto aqui pra gente deixar bem claro, né? Vamos continuar assistindo. Também, o mercado aí vai continuar. Desde que eu entrei, eu falo isso. Isso é papo de gente fracassada. Quem domina o princípio de venda vai vender de qualquer jeito, em qualquer situação, tá? A não ser que seja uma crise atípica e você mora em Cuba. Mas é assim que dá pra ter dinheiro. Só que aí limita as suas possibilidades. Que não é o caso do Brasil, da loja de ser. Mesmo com um presidente que a maior parte não gosta, com esse alto índice de rejeição. Por que o Marcos Paulo vai parar de auto se lançar? Porque isso toma 80% do meu tempo. Eu tinha um especialista que eu encerrei agora em janeiro, e os meus produtos tomam 80% do meu tempo. Os meus clientes e a minha empresa tomam 20% do meu tempo. Eu tenho a função mais executiva ali. E eu quero ter mais tempo. Pra quê? Agora não é o porquê. Cara, eu tô me sentindo subutilizado fazendo o que eu faço. Essa que é a verdade. Tem vários porquês. E eu vou elencar pra você todos eles, tá? Mas a palavra seria essa. Eu me sinto subutilizado fazendo o que eu faço. E eu acredito que eu consigo fazer algo maior, que vai impactar mais ainda a vida das pessoas, vai impactar mais ainda a sociedade, vai impactar mais ainda a minha vida e a vida das pessoas que eu amo. Esse é o sentimento que eu estou atualmente, tá? Onde é que abriu minha visão pra isso? Com a experiência que eu tive no M&A que eu fiz da Love, que é a minha seguradora, Love Seguros, com a experiência que eu tive de expansão, né? Da Panda, que é meu streamer de vídeo, com a experiência que eu tive com a Xgrow, com a DevZap, e eu acho que eu consigo jogar esse jogo. Eu acredito que eu tenho as skills necessárias pra isso, parte delas, essa que eu não tenho aposta em desenvolver. Então eu vou te dar vários porquês que eu quero ter mais tempo, que eu quero ir pra um jogo diferente. Primeiro porquê aí, eletrificação do cérebro, orgasmo intelectual. Fazendo o que eu faço, eu já faço. Tenho no marketing 17, a primeira venda em abril de 2018, hoje é dia 30 de abril de 2025, então tem 7 anos que eu vendo pela internet todos os meses, né? Deve ter 4 anos que eu vendo todos os dias, sem parar, algum produto digital. Isso já não eletrifica meu cérebro mais, ficar falando de lead, fundo de venda, CTR, nível de consciência, Eugênio Schwartz, já é mais do mesmo pra mim. Imagina o chefe de cozinha que já fez 20 mil omeletes na carreira dele. Ele fazer um omelete 20.001, vai gerar muito aprendizado pra ele novo? Não vai. Um outro ponto importante então aqui,
E realmente isso é verdade. Nesse ponto aqui eu entendo bastante Marcos Paulo, porque quando você fala muito de uma mesma coisa, e principalmente no nicho dele, que sempre vai ter que falar sobre lead, sobre captação de lead, sobre vídeo de venda, sobre... O dele é um conteúdo muito preso. Não tem muito pra onde ele... Não tem como ele criar. Ele não é um processo criativo tanto assim. O dele é um processo mais receita de bolo. Que nem a receita de bolo, por mais que você até às vezes queira dar uma implementada, colocar um recheio diferente, mas cara, não tem muito segredo. Você tem que pegar ali a cenoura, sei lá, um bolo de cenoura. Tem que pegar uma cenoura, tem que pegar aquilo. Então, no caso dele é uma receita pronta, um método que deu certo, está validado. Então, ele ensinava sempre a mesma coisa. E isso então uma hora que chega, dá um empapuçado, eu entendo, nesse sentido eu entendo. Né? E ele vai explicar aqui que um dos motivos é esse, mas tem mais coisas por trás. Vamos continuar entendendo aqui qual é que é. Vai ficar o cérebro dele? Não. Mas ele sair pra França, um país que ele nunca foi, estudar a culinária de lá, aprender sobre novos temperos, novos ingredientes, aí ele vai falar, nossa, tive vários orgasmos intelectuais, minha cabeça explodiu. Então eu já não tenho essa sensação mais fazendo o que eu faço, apesar de gostar. Então, o que eu faço, e tô 80% do meu tempo, não me dá orgasmo intelectual mais. E eu amo isso. E quando eu vou pra dentro da Love, quando eu vou pra dentro da Panda, quando eu vou trabalhar nessas outras empresas que eu sou sócio, eu vou fazer alguma ação comercial, aí eu me empolgo pra caramba, me dá mais tesão. Então, esse é o primeiro ponto. Fazendo o que eu faço, eu me sinto subutilizado. Primeiro ponto. Eu acho que eu tenho skill, e as que eu não tenho, eu desenvolvo, aprendo, pago, compro, contrato pessoas, estudo, ralo pra aprender, pra jogar um jogo maior. O jogo que vai impactar mais a vida da sociedade é minha. Segundo ponto, a eletrificação do cérebro. Como é algo que já tá batido pra mim, não eletrifica tanto meu cérebro, não tem tanto orgasmo intelectual. O desafio é baixo. Terceiro ponto, além disso tudo, um jogo tabuleiro. Esse jogo eu sinto que eu já meio que zerei. Não querendo ser arrogante, mas tô há muitos anos fazendo centenas de milhões de produtos por ano. Tô há muitos anos com top player do mercado. Eu já vendi aí mais de 600 milhões de reais de infoproduto. E vendido mesmo, né? Que eu era sócio do produto, tinha uma percentual do produto, né? Que você foi sobre tráfego pago, igual a galera põe na bio. Que eu sou o produtor do produto, ou dono do produto produtor, onde foi vendido, pago, faturado, emitido nota fiscal, pago todos os impostos, bonitinho. Uma bela porcentagem disso aqui no meu bolso. Então, tem que ter desafio mais. E aí eu sinto que eu posso jogar um jogo maior e vou me sentir mais desafiado por isso. E eu quero trocar esse jogo de infoproduto pelo jogo de equity mesmo. No jogo de infoproduto, eu já destravei os milhões, mas eu não vou destravar o bilhão ali. E não é pelo bilhão propriamente dito. Apesar de ser um lindo número e apesar de ser um troféu social, né? Mas é mais pelo desafio, mais pelo orgasmo intelectual, mais por me sentir subutilizado agora, atualmente, vendo o que eu vi, que depois que você vê, não tem como você desver mais. E também entender algo que é muito importante sobre o modelo de negócio. Se você pegar aí as 10 empresas mais valiosas da Bolsa de Valores, das 5 maiores bolsas de valores do mundo, das 5 principais bolsas de valores do mundo, com certeza não vai ter nenhuma empresa de educação. Do Brasil é certeza, mas se você olhar as 5 maiores bolsas de valores do mundo, pegar o top 10 empresas do ranking, não vai ter empresa de educação. Se tiver, o porcentagem embaixo. O tabuleiro de educação, ele não permite você ter os maiores scalers do mundo. Ele não permite você ter os maiores valores do mundo. O tabuleiro de tecnologia tá me apetecendo mais, eu tô gostando mais. É mais desafiante pra mim. Isso faz sentido mesmo, isso é verdade. A educação no Brasil, por mais que a gente precise de educação no Brasil, o brasileiro, ele não é um povo que gosta de estudar muito. Daquele povo que, vou investir na educação, não é tanto. Então, por mais que muitas pessoas ganhem ainda dinheiro vendendo curso, e não tem nada de legal nisso. É legal nesse sentido. Mas a maioria mesmo, se eu pegar em porcentagem, a massa mesmo, não gosta de curso. Gosto de dinheiro, eu faço, mas não gosto de curso. Não gosto de investir em educação. Então, e pelo que ele falou aí, né, não é só no Brasil que isso acontece, isso é no mundo. Então, outras empresas ligadas, por exemplo, à tecnologia, que é o ramo que ele também tem empresas nesse ramo, dá muito mais tesão. Então, eu vejo muito que é muito por conta do dinheiro em si. Mas você viu que no começo do vídeo ele falou que quando ele produz conteúdo, quando ele investe nele, ele gasta 80% do tempo. Por quê? Porque ele tem que produzir conteúdo, ele tem que fazer linha editorial, ele tem que gravar, né? Então tem um trabalho bem grande por trás. Enquanto, quando ele é coprodutor, o outro cara que se preocupa com isso, ele só fica ali por trás das câmeras, fala da estratégia e ganha uma porcentagem de 50%, por exemplo. Né? Então é bem mais interessante para ele. E se a gente for olhar, né, 80% do tempo ele produzindo isso, e ele como produtor de conteúdo, ele é muito bom tecnicamente, mas, por exemplo, o Marçal é mais carismático que ele, né? E os outros produtores de conteúdo que ele tem ali, os outros que ele lança, muito provavelmente são pessoas que sabem lidar melhor com a câmera, né? Por mais que você odeie ou não o Marçal, não sei se você gosta, se você odeia ele, mas a gente tem que concordar que ele sabe falar com o público. Ele é um cara que sabe cativar um público. Alguns vão falar que ele é super mau caráter, outros vão falar que ele é maravilhoso, mas a gente tem que separar isso.
Ele é bom pra falar em frente às câmeras. Ele é bom pra falar no palco. Ele é convincente. Ele sabe usar gatilhos mentais. O Marcos Paulo, ele é um cara muito técnico. Então, na hora de falar, ele é bom, mas ele não é tão bom como o Paulo Marçal, por exemplo, né? O jeito de gesticular, de fazer vendas. E, de repente, vale mais a pena para ele sair do front-end e ir mais pro do backstage, na verdade, né? Pro backstage e atrás das câmeras, para cuidar dessa parte mais estratégica. Então ele vai sobrar muito mais tempo para ele lançar outras pessoas e investir em outras empresas, né? Mas muito provavelmente aqui o resultado financeiro não foi o esperado. Porque sinceramente eu acho que se ele ganhasse a mesma grana que ele ganha com os outros lançadores, muito provavelmente talvez ele até continuaria. Mas como ele tá vendo que tá fazendo muito esforço e ganhando menos grana do que com os lançadores que ele tá fazendo ali, que ele faz, para ele vale muito mais a pena abrir mão daqui. Mas eu tenho certeza que falar que ele tá passando por problemas financeiros, que deve ter gente que comenta assim, né? Ah, tá saindo porque você não tá vendendo, tá vendendo pouco e tal. Mas não, eu acredito que ele é muito rico, tenha vendido milhões sim, e ele mesmo consiga vender milhões do produto dele, mas ele estando atrás das câmeras e sendo mentor de outros lançadores, de outros lançamentos, né, outros gurus, ele vai conseguir vender muito mais. Eu acredito isso. E é a sensação que ele está me passando através desse vídeo. Mas vamos continuar vendo. É algo mais novo e é algo que tem maior possibilidade de crescimento. Imagina só, saio daqui de Goiânia e vou para Caldas Novas, que é uma cidade de 200 km aqui de tênis. O meio de transporte é o tênis, as pernas. Não sei lá, gasta 4 ou 5 dias. Aí você vai de bicicleta, que é outra ferramenta, você vai em um dia. Aí você vai de carro, você vai em 2 horas. Você vai de helicóptero, você vai em 40 minutos. Cada ferramenta te proporciona uma velocidade diferente. Assim é no mundo dos negócios. Cada modelo de negócio te proporciona uma velocidade diferente e te proporciona uma capacidade de valuation diferente. E tem modelos de negócios melhores do que o meu atualmente para a situação que eu estou. E aqui vem um ponto de atenção muito importante. Eu não conheço nada melhor do que para enriquecer rápido e com baixo custo do que infoprodutos e vender pela internet. Essa é a coisa mais democrática que eu conheço para enriquecimento. Só que você não vê empresas bilionárias de infoproduto. Educação, escola, faculdade, você até vê. Mas mesmo assim, quando você compara com tecnologia e com o mundo financeiro, está bem abaixo. Então, não é porque eu estou fazendo isso que você deve fazer. Até porque eu acredito que a gente tem situações de vida diferentes. Eu não faria esse movimento há 5 anos atrás. E eu não faria esse movimento se eu não tivesse a situação de vida que eu tenho agora. Por quê? Porque o Marcos agora, ele está com 80% do tempo liberado, ele vai estudar durante 3, 6 meses, sem pressa, 1 ano. Vai comprar uma empresa, assim como eu comprei parte da Love, acelerar essa empresa. Ou ele vai fundar a empresa do zero, porque eu não preciso mais me preocupar com o jogo do caixa. Eu posso ficar o resto da minha vida sem entrar R$1 no meu bolso, que minha qualidade de vida não muda. Graças a Deus e a trabalho inteligente, eu consegui construir patrimônio e já fiz a minha vida financeira 100%. Então eu não preciso me preocupar em tomar decisões de curto prazo. E se eu construir um negócio, ficar 5 anos labutando, trabalhando, esse negócio não der nada, e eu ainda pôr alguns milhões nesse negócio, minha qualidade de vida não vai mudar. E aí, acho que aqui está o ponto mais alto desse vídeo, o ponto mais importante. Porque você desfazer ou abrir mão de algo que te dá uma boa grande lucro, te dá reconhecimento, porque fraquejando conteúdo aparecendo, você é convidado para entrar nos lugares, onde você vai ser parado, o povo pede para tirar foto, você é bem tratado em vários outros lugares, porque você tem Instagram grande, porque você é reconhecido, porque as pessoas sabem que você pode abrir portas para elas. Às vezes um story que você faz no seu Instagram muda o negócio da pessoa. Enfim, abrir mão disso tudo, para a maior parte das pessoas pode parecer muito difícil. E para mim, é só, será que eu sou burro de fazer isso? Abrir mão de algo que tá dando muito certo? Mas eu acredito que não. Eu acredito que, como o meu tesão tá baixo, esse é um dos principais fatores, e como eu me sinto subutilizado, que eu acho que eu consigo fazer coisa que impacta mais ainda a sociedade e o mundo, acho que não. E aqui tá o principal racional desse vídeo, que é, quando eu fui pondo o plano A, continuando os infoprodutos, e aqui você vai entender, faz X milhões de lucro por ano pra mim. Parece que nem que eu bati o teto disso. Pra eu poder aumentar, eu preciso mudar muito o meu modelo de negócio. Aí eu prefiro até trocar de modelo do que alterar o meu. Mas eu faço X milhões de lucro por ano. Daqui 5 anos eu vou ter 5x. Se eu for um gênio, daqui 5 anos eu vou ter 10x. Mas não tem nada que eu faça no meu modelo de negócio. A não ser que trocar absurdamente ele, que daqui 5 anos eu vou ter 50x. Mas se for pra tecnologia, se for pra esse mundo mais corporativo, como a Love, criar a minha Love Seguros, por exemplo, eu não preciso ser um concorrente igual, mas algo nesse estilo, se eu acertar muito, daqui 5 anos eu tenho 50x, 100x, 200x. E aí eu tô correndo risco. Por quê? Porque daqui 5 anos pode ser que eu erre, gaste dinheiro, gaste meu tempo e não tenha nada. Vou correr esse risco, e tá tudo bem, porque hoje eu tenho cabeça pra isso e tô disposto pra isso. E vai ter mais tesão pra mim. E aqui... a gente tem que entender também, cada pessoa é motivada por uma coisa, né? Eu fiz o vídeo do Luiz Guilherme e até analisei também
Me identifiquei muito com o vídeo dele. Tudo que ele passou ali, eu já passei também e ainda passo. O Marcos Paulo tem uma pegada um pouco diferente, embora ele também esteja se retirando do mercado, mas ele tem uma pegada um pouco mais de... Ele é um cara muito focado em resultado. E o resultado para ele, principalmente ali, o que aparece é o dinheiro que mede o resultado dele. Não que ele esteja tipo assim, nossa, é um cara que tá focado só no dinheiro. Mas o dinheiro, no caso do Marcos Paulo, pelo que eu senti, é parte do resultado. Isso tá dando um dinheiro que eu esperava? Sim ou não? Não. Pô, então melhor eu me retirar, né? E tá tudo bem, cara. Não tô falando que, não tô criticando ele, pô. Cada um com seu foco, cada um com seu objetivo. E pelo que eu senti do Marcos Paulo, ele viu que quando ele metia as caras, ele fazia os lançamentos dele, ele não atingiu o faturamento que ele atinge com outros, lançando outros caras e ele ficando ali como um mentor por trás. Então para ele é muito mais lucrativo abrir mão desse 80% desse tempo que ele tem hoje, né? Nesses primeiros 6 meses, 1 ano, estudar pra caramba, entender outros mercados, entender como funciona e entrar como um sócio ou fundar uma empresa. Então, pelo que eu vi assim do Marcos Paulo, o objetivo dele é ter mais tempo para faturar mais grana, faturar mais dinheiro e aumentar o portfólio de empresas, aumentar o patrimônio, enfim. Não que, como ele falou, deixou claro, não que ele precise, mas é porque é algo que é o desafio que faz ele ter aquela sede, aquele tesão de empreender, aquele tesão de investir, enfim. Mas, de repente, vale até a reflexão do por que também ele está tão interessado em ter esse número de patrimônio tão grande, sendo que ele já falou que tem o suficiente para ele. Eu pensaria muito nisso, refletiria muito nisso. Pô, é legal, ele já falou que tem um dinheiro suficiente para ele, né? Dá para ele se manter ali, que o padrão de vida dele não vai diminuir, né? Mas ao mesmo tempo, ele tá focado em ganhar mais dinheiro em outras empresas. Será que tem algo dentro dele que não está satisfeito, que ele não está se sentindo completo e através dos negócios ele tenta alcançar isso em forma de dinheiro, em forma de lucro? Porque ele já está, ele mesmo já falou que já está satisfeito financeiramente falando. Só que ao mesmo tempo, ele meio que se contradiz, né? Só que, pô, mas aí não vale a pena eu criar conteúdo e eu fazer essas coisas porque eu tô perdendo 80% do meu tempo. E tudo bem, isso aqui não, tô deixando bem claro, isso aqui não tô criticando o Marcos Paulo. Só tô tentando refletir. Tô tentando, estou tentando entrar na mente dele e pensar, pô, ele tá satisfeito financeiramente, só que ao mesmo tempo ele fala que não vale a pena ele criar conteúdo, ele está na linha de frente porque ele tá gastando 80% do tempo dele para faturar menos do que ele fatura nesses 20% de tempo ali que ele gasta. Logo, ele fala que ele está satisfeito financeiramente, mas ele está em busca de mais dinheiro, né, crescer financeiramente. Eu fiquei pensando nisso aí, eu tô pensando nisso aí. Será que tem algo dentro dele? Porque eu acredito muito nisso. Que dentro da gente, nós temos nossos comportamentos, nossas reflexões, enfim, coisas internas que a gente expõe externamente. Às vezes em forma de dinheiro, em forma de raiva, em forma de palavras, em forma de ações, em forma de... Enfim, cada um foi criado de uma maneira. Será que o Marcos Paulo ele deveria de repente investir mais até em autoconhecimento, né, entender, em vez dele estudar, é só uma sugestão aqui, mas ele nem vai assistir esse vídeo provavelmente, mas será que seria mais interessante ele, em vez de investir nesse período de 6 meses, 1 ano, só em negócios, em novos negócios, pô, eu quero faturar mais, de repente não seria mais interessante de repente ele investir em autoconhecimento, em entender até melhor quem é o Marcos Paulo, para que depois desses 6 meses, 1 ano, ele volte, né, a criar conteúdos, ou ele faça o que ele quer fazer mesmo, que é investir em novas empresas. Essa reflexão eu faço para mim, por isso que eu até estou soltando essa reflexão aqui, porque pode ser que faça sentido para ele também. Obviamente, dificilmente ele vai assistir esse vídeo aqui, mas o que você acha? Eu quero saber até a sua opinião. O que você acha? Comenta aqui que eu
Eu vou pensar também sobre isso. Eu quero que você comente aqui, fechou? Bom, eu vou encerrar, nem vou assistir o restante do vídeo dele, porque basicamente, pelo que eu vi, ele fala muito essa linha, essa ideia, mas o vídeo tá no canal dele, cara, caso você queira assistir, fechou? Tamo junto e lembre-se sempre disso, o mundo é dos ousados e eu fui. Se inscreve no canal.